Boa noite aos irmãos, também aqueles que vão acompanhar depois, que Deus possa nos iluminar a fim de entendermos a sua palavra. Servir ao próximo tem sido uma prática cada vez mais rara. Digo, servir com amor. Se fizermos uma rápida análise dos nossos dias nessa pandemia, vamos ver pessoas querendo tomar vacina sem ser a sua vez, pessoas pensando em lucro na desgraça, corrupção, acusações de corrupção na administração de recursos públicos, só para citar alguns exemplos. Isso é um reflexo de uma sociedade individualista, egoísta, que pensa em si mesmo. Na verdade, também vivemos uma pandemia de individualismo, egoísmo, soberba. Claro que isso, graças a Deus, não é geral, tem exceções, mas é cada vez mais raro servir ao próximo por amor. Essa característica de servir ao próximo por amor deveria ser uma marca peculiar da igreja, no meio da igreja, pois nosso Senhor nos ensinou de maneira impactante a servir o próximo por amor, tal que Ele entregou a sua vida por amor e serviço em humildade para com a humanidade. E a principal preocupação nossa ao servir o próximo por amor é quanto ao seu destino eterno. Devemos nos preocupar e servir as pessoas a fim de que elas tenham convicção em Cristo da certeza da vida eterna. Como é que nós temos servido as pessoas? Será que nós temos servido as pessoas por amor? Irmãos, para que a gente possa compreender isso, vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler do versículo 17 ao 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 17 ao 20. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, porque nós podemos, ó Deus, compreender aquilo que agrada a Ti, ó Deus, a Tua revelação, quem Tu és, os Teus atributos, e a maneira também, ó Pai amado, como devemos servir ao outro. Nos ajude nessa noite, mesmo diante, ó Pai amado, de desafios que não haviam passado antes, mas, ó Pai amado, ainda assim, podemos servir as pessoas por amor. Que nessa noite, esse entendimento, ó Pai amado, seja cravado em nosso coração, para que nós, ó Deus, possamos empreender esforço para servir ao próximo. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Muito bem, irmão, nós estamos estudando esta epístola, 1 Tessalonicenses, e temos aprendido que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola auxiliado por Silas e Timóteo. Quando estava ali em Corinto, ele recebeu as informações e enviou esta carta. É uma carta, como falamos, irmão, de alívio,
Porque Paulo estava muito preocupado com a igreja lá em Tessalônica, porque ele saiu dali às pressas por causa de uma perseguição, e ele não sabia como aqueles irmãos iriam lidar com aquela situação, e ele ficou preocupado. E não podendo ir, enviou Timóteo para saber como estava aqueles irmãos, o estado espiritual, sobretudo, daqueles irmãos. Mas, para surpresa de Paulo, irmãos, aquela igreja, que era uma igreja nova, havia entendido o Evangelho, e o Evangelho produziu mudanças na vida deles, de tal maneira que, mesmo sob perseguição, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. E aí Paulo, irmãos, começa a falar disso. Vimos no capítulo 1 que Paulo, na verdade, vai fazer uma ação de graças a Deus pelo estado espiritual daqueles irmãos. Ele agradece a Deus porque eles estavam crescendo, estavam firmes e eram fiéis ao Senhor, como prova de que o Evangelho de fato havia alcançado eles. No capítulo 2, irmãos, Paulo vai tratar, como nós vimos também, algumas acusações que se levantaram contra ele. Que o apóstolo Paulo, irmão, não se importava com aquelas pessoas, que ele, na verdade, ao ir àquele lugar, tinha intenções não puras. Ele queria tirar algo das pessoas, ele tinha intenções de arrancar delas o que elas tinham. Algumas acusações se levantaram, e aí Paulo começa a explicar, irmãos, que ele não fez isso. Ao contrário, Paulo inclusive trabalhou e não precisou dos recursos da igreja em Tessalônica. Ao invés de ter algo deles, na verdade Paulo veio compartilhar algo com eles, e foi o Evangelho. Ele compartilhou a palavra de Deus, e esses irmãos receberam a palavra não como palavra do apóstolo Paulo, mas palavra do Senhor. E aí, irmãos, aqui no final do capítulo 2, Paulo vai mostrar que mesmo distante, ele se preocupou com esses irmãos, ele amou esses irmãos, e ele serviu esses irmãos por amor. Vamos ver primeiramente então, que devemos servir ao próximo de coração, deve ser algo sincero, é o que Paulo fala no versículo 17. Ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Irmãos, houve uma separação forçada do líder com aquele liderado. Paulo foi arrancado da presença desses irmãos, não porque ele quis, mas por causa da perseguição. Paulo foi expulso pela instigação dos judeus. Inclusive, irmão, esses judeus aqui de Tessalônica foram atrás de Paulo em Bereia. Quando ele saiu de lá, foi para Bereia. Eles foram atrás do apóstolo Paulo. Irmãos, note aqui as palavras do apóstolo. Há um sentimento aqui, irmãos, de que ele esteve afastado deles, mas isso não os afastou do seu coração. É muito interessante estudando esse texto, porque a gente pode ver a nossa realidade hoje, que nós estamos vivendo hoje. Às vezes, afastados uns dos outros, alguns se enfraquecem. Alguns longe da igreja perdem, de certa forma, inclusive o costume de orar, de ler a Bíblia, de estar se colocando a vida para a comunhão e a busca de Deus, o fortalecimento. E quando eu estava lendo esse texto aqui, irmãos, isso veio logo à mente, porque o apóstolo Paulo, não estando presencialmente com esses irmãos, ele usou de outros meios para manter essa ligação, para que aqueles irmãos não ficassem, de certa forma, desprovidos de alimento espiritual. Ele se preocupou com eles. Olha aqui o sentimento do apóstolo, quando ele diz: olha, eu estou orfanado, ausente fisicamente, eu me sinto como um filho que está ausente do seu pai, ou de outra forma, o pai dos filhos, como se houvesse eu tivesse perdido aqui.
Ele expressa essa separação que foi forçada, mas não os tirou do coração. Eu posso não estar presente fisicamente com alguém, mas isso não inibe que eu continue amando esse irmão. Quando Paulo fala aqui que ele estava ausente fisicamente, porém não do coração, ele diz, olha, a ligação que há entre nós nunca se perdeu. Sabe por quê? Porque quando ele fala do coração, ele diz, olha, eu sempre estive preocupado com vocês, e essa preocupação a gente vê em toda a carta, ele esteve orando por esses irmãos, apresentando eles a Deus por meio da oração. Então eu posso não estar fisicamente perto do irmão, mas eu posso estar espiritualmente orando, me preocupando com ele, sabendo como é que ele está. Paulo se importava. Então Paulo diz, olha, vocês estão distantes fisicamente, mas bem pertinho, no meu coração, os meus sentimentos e pensamentos estão junto com vocês. Isso é maravilhoso nós pensarmos, porque talvez a gente se ache impedido de expressar amor para com nossos irmãos, numa pandemia. Então o apóstolo Paulo fala, olha, é do coração que eu estou amando e servindo vocês. E esse, irmãos, desejo do coração produziu um esforço. Ele fala no versículo 17, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Irmãos, o apóstolo Paulo não ficou conformado de estar separado desses irmãos. Irmãos, eu sei que a gente está num momento que não pode abraçar, não pode pegar nas mãos, a gente não pode estar próximo, mas eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, diz, olha, eu não posso ver vocês pessoalmente. A ideia da palavra é olhar o semblante de vocês, eu não posso ver. Irmão, nada substitui a presença nossa, juntos uns com os outros. Eu sei que é necessário estarmos assim agora, mas eu não posso me acostumar com essa ideia de que servir a Deus e viver em comunhão é à distância, porque isso pode trazer, de certa forma, alguns prejuízos. Você não pode olhar virtualmente um irmão e perceber como é que ele está. Há muitos irmãos aflitos, com medo, ansiosos, que de maneira distante nós não podemos perceber isso. E Paulo fala, eu quero ver o semblante de vocês. E para isso eu fiz um esforço. Ele empreendeu, irmãos, um esforço, um empenho, para que ele pudesse ver o semblante dos seus irmãos, mesmo que ele não tenha conseguido. Sabe o que Paulo fez? Orou por eles. Sabe o que Paulo fez? Mandou uma carta inspirada. Sabe o que Paulo fez? Mandou Timóteo ir lá e ver como eles estavam. Então ele não pôde ir fisicamente, mas ele usou outras estratégias para estar com esses irmãos. Ele produziu, o coração dele produziu esse esforço, esse desejo de estar com os irmãos. Vivemos um tempo de isolamento. A igreja algumas vezes ficou fechada. Mas, irmão, nada pode substituir a adoração coletiva. Estarmos juntos fisicamente. Não estamos indo contra as autoridades, a gente deve, como um bom cristão, respeitar as autoridades. Mas a gente não pode querer se acostumar a estarmos distantes uns dos outros, ver a face dos nossos irmãos, não podendo abraçar ainda, mas perceber como é que ele está, o seu semblante. Isso é insubstituível. Você consegue olhar para o seu irmão e notar se ele está bem, se ele está aflito, e dizer, irmão, vamos orar juntos. Esta semana, irmãos, eu liguei para os irmãos, mandei áudio e tentei me aproximar de outras formas, para que os irmãos não percam esse olhar de estarmos juntos.
Nós tivemos um tempo de oração, 3 dias orando, estivemos juntos espiritualmente. Eu posso estar impedido, às vezes fisicamente, mas o meu amor e cuidado para com os meus irmãos, eu posso fazer ainda. Como assim, pastor? Me preocupando. Eu posso ligar para o irmão e dizer: meu irmão, está tudo bem na sua casa? Como é que está a família? Alguém doente? Se é, pastor, tem alguém doente, eu vou orar por você agora. Isso é preocupação. Posso ligar para o irmão e saber se ele está bem, se falta alguma coisa na sua casa. Eu posso até não ir lá, mas mandar um mototáxi entregar um quilo de feijão. Cuidado, preocupação. Eu posso orar, estar junto com aquele irmão, mesmo que às vezes eu não possa estar lá fisicamente, mas eu posso me preocupar com a saúde espiritual desse irmão. Veja aqui o apóstolo Paulo, irmãos, impedido fisicamente, mas ele não deixou de amar os seus irmãos. Ele se preocupou, claro que ele era o líder, mas nós aprendemos a cuidar uns dos outros. Afinal, o amor que nos une é um amor inigualável, que o mundo não conhece. É um amor que não é troca de coisas, mas é um doar-se, é um servir ao outro. Então se preocupe com o seu irmão, pense no seu irmão, ore pelo seu irmão, ligue para o seu irmão, mande um zap para o seu irmão, mande uma mensagem para o seu irmão. Vamos nos preocupar uns com os outros. Estamos atravessando um momento difícil, é verdade, mas vai passar, irmãos. Quantos vão resistir a esse momento? Quantos, depois que passar tudo isso, estarão aqui na igreja para louvar a Deus, para servir, para continuar sua vida com Deus? A gente precisa estender as mãos para esses irmãos. Há muitos irmãos com medo. Precisamos cuidar uns dos outros. Devemos servir ao próximo por amor. E eu posso servir a Deus com amor, com o coração, se preocupando, orando. Mesmo que eu não esteja presente, eu posso produzir um esforço, um desejo de estar com Ele, mesmo que não seja fisicamente, mas eu posso usar outros meios para estar com esses irmãos. Mas também, irmãos, eu posso servir ao meu próximo por amor, enfrentando obstáculos. Olha o versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Irmãos, o apóstolo Paulo desejou estar com esses irmãos, e esse desejo imprimiu nele um esforço. A ideia da palavra aqui, irmãos, é que ele não somente teve o desejo, mas planejou ir até a Tessalônica para ver aqueles irmãos. Mas o que aconteceu? Encontrou obstáculos no caminho. Ele empreendeu o esforço, mas não foi possível ele ir. Não sabemos ao certo o que impediu pessoalmente o apóstolo Paulo de chegar lá, mas ele não pôde ir. E ele encontrou, irmãos, um grande obstáculo. Diz aqui: por isso quisemos ir até vós, mas contudo Satanás nos barrou o caminho. Olha o destaque que Paulo faz aqui, que ele tentou 2 vezes. A palavra significa aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, mesmo querendo ir, ele não teve como chegar lá. A ideia da palavra é que ele encontrou um obstáculo que impediu a passagem. Ele não conseguiu chegar até aquele lugar. E um desses obstáculos quem colocou foi Satanás. Barrou o caminho. Eu fico perguntando, como é que pode, né? Alguém querendo fazer algo benéfico, algo que agradava a Deus, mas Satanás barrou o caminho, não deixando que o apóstolo chegasse até aquele lugar. Mesmo que ele inúmeras vezes tentou ir, empreendeu o esforço, mas não conseguiu. Os obstáculos o impediram de chegar naquele lugar, pessoalmente. Irmãos, Paulo sabe
ele entende, ele compreende que há uma ação de Satanás. Ele sabe que Satanás é o nosso adversário, que ele se opõe, que ele é uma força espiritual que tenta impedir o progresso da obra de Deus. Ele sabe disso. Satanás às vezes tenta nos desanimar. Às vezes ele põe, irmãos, se opõe na tentativa de que nós possamos enfraquecer na fé devido aos obstáculos. Às vezes ele nos tenta para cairmos no pecado e nos distanciarmos de Deus. Isso é algo característico dele. Ele é o nosso opositor. Mas sabe, irmãos, mesmo que Satanás tivesse se colocado nesse caminho de Paulo, Paulo chegou com Timóteo, chegou com a palavra de Deus, chegou de outras formas, mas houve obstáculo. Ele lutou contra esses obstáculos, ele travou uma batalha contra esses obstáculos. Ele é um servo do Senhor, ele amava tanto aqueles irmãos e se preocupava com o cuidado espiritual com eles, que inúmeras vezes tentou, mas não conseguiu. Irmãos, cuidar de igreja, cuidar de irmãos, como era o caso do apóstolo Paulo, era um grande desafio, porque não era somente a igreja de Tessalônica. Ele estava em Corinto cuidando daqueles irmãos ali. Havia outros trabalhos também a realizar, mas ele enfrentou esses obstáculos. Tal como Paulo, nós também temos os nossos obstáculos. Quando queremos fazer o bem, quando queremos nos aproximar dos nossos irmãos, para acudir, para orar, para expressar o nosso amor, encontramos dificuldades. Não podemos abraçar, não podemos dar um aperto de mão, não podemos sentir os nossos irmãos. Obstáculos nesses dias, mas são intransponíveis? Não, irmãos. Não podemos continuar se conformando com essa ideia. Eu preciso expressar o meu amor para com o meu irmão. Eu preciso fazer isso. Por exemplo, por que você não reserva um tempo, eu não reservo um tempo para orar por aqueles irmãos que têm enfermos na sua família? Isso é um modo de superar os obstáculos junto com eles. Olha, meu irmão, eu estou contigo. Você não está só nessa. Semana eu liguei para alguém, não era daqui da igreja. Ela falou, olha, essa pessoa precisa saber que tem alguém por ela também, que tem alguém orando por ela. Isso, irmãos, é superar o obstáculo de distância, de pandemia, de enfermidade, é estar com o irmão. Eu posso, você pode fazer isso. Não nos isentamos de enfrentar obstáculos, existem inúmeros obstáculos, mas eu não posso ficar conformado a obstáculos e eu não vou lutar para superar. Pense na expressão de amor que devemos ter uns para com os outros. De que forma eu posso alcançar o meu irmão nessa pandemia? É uma boa reflexão para fazer. É uma boa reflexão para que eu possa expressar de uma forma inteligente a minha preocupação, o meu amor para com aquele irmão. Devemos servir ao próximo por amor. Vimos aqui primeiro com o coração. Segundo, enfrentando obstáculos. E por fim, irmãos, eu posso servir ao próximo por amor com alegria. Olhe comigo o versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha que Paulo vai falar agora aqui, irmãos. Ele lembra que todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Ele destaca aqui a presença de Cristo, nós diante dele. E sabe, irmãos, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês são o quê? A minha alegria. Sabe o que significa isso, irmãos? Paulo tinha convicção que aqueles irmãos que não desistiram diante das dificuldades da perseguição, que Paulo, ao chegar diante de Cristo, não chegaria com as mãos vazias.
porque o trabalho que ele fez iria levar esses irmãos também para a presença de Cristo. E ele poderia se alegrar com o fruto desse trabalho. Paulo chegaria, irmãos, ele sabe que diante de Cristo nós iríamos prestar contas da vida e de como nós servimos ao Senhor. É por isso que ele fala: olha, vocês diante de Cristo é a minha esperança, a minha alegria, a minha coroa, aquilo que eu vou receber são vocês, porque vocês foram alcançados pelo Evangelho. Eu fui um instrumento de Cristo para pregar o Evangelho para vocês. Eu fui usado por Deus e o uso da minha vida produziu vocês. Vocês foram alcançados. Paulo tinha alegria disso, irmãos, em saber que servir a Deus é uma alegria. Saber que servir a Deus não tem recompensa nessa terra, mas há uma recompensa diante de Cristo naquele dia. É por isso que ele serviu a Deus com alegria. E ele cuidou desses irmãos. Ele se preocupou com esses irmãos. Ele trabalhou junto com esses irmãos, para que em todo o tempo eles pudessem ficar firmes diante do Senhor. E aí Paulo, irmãos, fala aqui que no arrebatamento da igreja, porque a palavra que ele usa aqui na vinda do Senhor, fala da presença de Cristo conosco. Ele virá buscar a sua igreja e diante disso nós estaremos para a prestação de contas, de como eu vivi a minha vida e o que eu levarei nas minhas mãos para apresentar ao Senhor. Paulo teria como testemunha esses irmãos de que o que ele fez foi para o Senhor e alcançou várias pessoas. É certo, irmãos, que não são resultados do trabalho, mas a forma como ele serviu a Deus. É por isso que ele fala de coroa aqui, porque a coroa é o atleta quando vence uma competição. Ele chega até o final e ganha o prêmio. É isso que Paulo está lembrando aqui, que quando chegarmos diante do Senhor, seremos reconhecidos pelo que nós fizemos, pelo modo como servimos, se foi com fidelidade ou não. Ele lembra isso. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus. Não sois vós? Sim, vós. Sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, olha, se há uma coisa que pode alegrar o meu coração, que pode trazer para mim regozijo, sabe o que é? É quando eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus e servi-lo ao ponto de que o uso da minha vida traga glória para o Senhor, e vidas sejam alcançadas, vidas possam ser fortalecidas. Com tudo o que Deus me deu, as minhas capacidades, eu posso empregar isso para servir ao meu irmão, por amor. Você imagina aquela pessoa que você pregou o Evangelho, e ela estará lá no céu, porque você foi um instrumento de Deus para a vida dela. Estará lá você e ela foi alcançada com Deus usando a sua vida. Isso não é maravilhoso, irmãos? É o que Paulo está expressando aqui. Vocês são a minha coroa. Vocês estarão também lá na presença de Cristo. E eu vou me alegrar, porque o resultado do trabalho é vocês lá. Vocês cresceram e estão com o Senhor também. Nós cantamos esse hino aqui. Naquele dia, na glória eterna, estaremos nós lá com o Senhor. Irmãos, e olhando para aquelas pessoas que estarão lá, quantos daquelas pessoas houve um pouco do meu trabalho, do seu trabalho, para alcançar alguma daquelas pessoas? Uns vão pregar o Evangelho, vai se converter algumas pessoas, outros vão cuidar dela, vão fortalecê-la. Cada um de nós tem um papel importante naquela vida. Cada um de nós tem um papel fundamental naquela vida que estará no céu. O que não vai cabermos e o que vai ser trazido diante do Senhor é quando eu me preocupei apenas comigo. Não me preocupei em ajudar o meu irmão, em servi-lo, em saber como é que ele está.
em ajudar a construir na sua caminhada o crescimento espiritual, das várias formas que nós vimos aqui. Como é que você estará? Como que eu estarei diante do Senhor naquele dia? As minhas mãos apresentarão a Deus o serviço que Ele quis que eu fizesse? Você deve pensar nisso. Eu devo pensar nisso. Devemos servir ao próximo por amor. E vimos aqui algumas maneiras, irmãos. Primeiro, com o coração. Isso se aplica muito à nossa realidade hoje. Talvez eu não possa estar fisicamente com o irmão, visitar um irmão, devido aos cuidados que devemos ter, mas eu posso estar com ele no meu coração, me preocupando com ele, com os meus sentimentos voltados para os meus irmãos, tirando um tempo para orar por eles, nominalmente lembrar aquele irmão e a sua família, o seu trabalho, o seu empreendimento, tudo que cerca ele, orar por ele. Depois eu posso ligar para ele, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem pelo Face, pelo Instagram, não sei. Ele pode estar distante de mim, mas no coração ele está presente, porque eu estou lembrando dele, estou ligado com ele. Isso é expressão de amor. Isso é servir por amor. Eu posso fazer isso. Também podemos, irmãos, mesmo com os obstáculos, de não poder abraçar, não poder estar juntos, enfrentar os desafios nosso mesmo, do medo, da ansiedade, às vezes preocupado apenas com a minha saúde, mas eu posso me preocupar com o meu irmão. Enfrentar os desafios, Satanás tentando desanimar os irmãos. Alguns estão sendo levados por essa ideia de não querer mais estar na igreja. Claro que muitos estão preocupados com a saúde, mas eu posso vencer esses obstáculos e ligar para o irmão, confortar o irmão, fortalecer aquele irmão, estar com ele. E por fim, irmãos, eu posso servir com alegria. Sabe por quê? Porque um dia todos nós estaremos diante de Cristo para prestar contas, como nós vivemos a nossa vida e de que maneira você e eu servimos a Deus. Como você se apresentará diante de Cristo? Em suas mãos terão as obras que Ele pediu que nós fizéssemos. Paulo tinha muitos, irmãos, muitos presentes que ele poderia apresentar a Deus pelo modo como ele serviu ao Senhor. E você e eu? O que eu vou apresentar a Cristo naquele dia? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Meu amado irmão, eu sei que nós estamos enfrentando um momento difícil, de pandemia, de isolamento, de grandes dificuldades, de medo. Nós estamos sentindo medo, preocupação, tudo isso é verdade. Mas essas coisas não podem me impedir de expressar o meu amor para com o meu irmão. Fazer uma ligação, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, um WhatsApp, não sei. Mas se importar e expressar o meu amor para com o meu irmão de uma outra forma, para saber como é que ele está, como é que está o psicológico dele, como ele tem enfrentado a pandemia, como é que ele está com Deus, se ele tem orado, se ele tem buscado ao Senhor, e dizer para ele: olha, meu irmão, eu estou contigo, eu estou orando por ti, eu tenho lembrado de você. A cada dia eu vou mandar uma mensagem perguntando como é que você está. Se há alguém enfermo, eu vou acompanhar você todos os dias. São meios, irmãos. Mesmo nessas circunstâncias, a igreja não é um local, somos nós. E podemos estar ligados espiritualmente, se preocupando uns com os outros. Você deve servir ao seu irmão. Faça isso de coração. Não é porque eu estou dizendo, de coração, com sinceridade, usando os meios que nós temos para chegar até aquele irmão. Sabe aquele irmão que nunca mais veio? Está com muito medo? Mandar uma mensagem para ele: irmão, como é que você está? Estou sentindo a sua falta. Eu sei que nós estamos com medo, é um desafio, mas eu quero saber como é que você está, eu quero orar por você. Nós podemos fazer isso, irmão. Servir ao próximo por amor, sem esperar nada em troca.
servi-lo. Você pode fazer isso. Talvez você e eu, mesmo que as circunstâncias nos imprimam isso, estamos preocupados apenas conosco, com a nossa saúde e tudo mais. Não podemos enterrar nossas cabeças em nós mesmos. Devemos tomar cuidado, tomar as medidas necessárias, é verdade, mas se importe com o seu irmão também. Se preocupe com ele. Faça isso essa semana, para que nós possamos continuar cuidando uns dos outros até superarmos este momento. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. De fato, ó Deus, nos perdoe, porque, ó Pai amado, levado pelas circunstâncias do medo, da preocupação, nos direcionamos, ó Pai amado, apenas a nós mesmos e nossas famílias, sem se importar com aquele irmão que não está vindo, aquele irmão que está doente, talvez. Ó Pai, nos ajude, porque o amor, ó Pai amado, é característica que marca cada um de nós como servos do Senhor, alcançados pelo Teu amor. E esse amor precisa ser expressado, Deus, ele é prático. Mesmo que agora não possamos abraçar uns aos outros, apertar as mãos, mas podemos fazer isso de outras maneiras, ó Deus. Nos ajude a fazer isso, Senhor. Nos ajude a ligar para os nossos irmãos, se preocupar, orar por eles, mandar uma mensagem com um texto, um salmo, ó Deus, para eles. Nos ajude a estar com eles nesses momentos difíceis, para que eles não percam, ó Deus, a esperança, não enfraqueçam na fé, não sucumbam, Pai amado, com as preocupações desse momento. Abençoe cada irmão aqui. Obrigado por cada um, Pai amado, que tem se mantido fiel ao Senhor, que tem lutado, ó Deus, que tem se preocupado, que tem feito o que é necessário, ó Pai. Nos ajude. Eu peço, ó Pai amado, pelos nossos irmãos que têm enfrentado enfermidades. Alcance, ó Pai, restaura para a Tua glória, ó Pai. Também, ó Pai amado, nos guarde, nos livre e nos fortaleça, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor com amor. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém.